Graça e paz para todos os irmãos. Para a gente dar continuidade ao nosso culto, pode sentar. Povo que já adorou de todo o coração. E hoje nós vamos falar da importância do louvor. Amém? Abram a Bíblia de vocês em Lucas 17. Lucas 17, por favor. Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça. Quem achou Lucas 17, feche os olhos. Quem não achou, procure concentrado. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, nosso Senhor Jesus Cristo que está à direita do trono do Senhor, e o Espírito que nos move aqui na terra, meu Deus, o Espírito que nos impulsiona, o Espírito que nos ensina e coloca na posição de adoração, na posição de ouvintes da palavra. Bendito seja o Senhor, bendita seja a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós te pedimos, ó Deus, que se mova o teu poder, que possamos ouvir a tua palavra por revelação para os nossos corações, para que nós possamos te conhecer mais e mais, para fazer conforme a tua vontade, para que possamos, meu Deus, ter mais e mais convicções de que o Senhor tem o melhor para nós, de que o Senhor já fez o melhor para nós na obra redentora da cruz, do Calvário. Então o nome do Senhor seja bendito por tudo que o Senhor já fez por nós. Te damos graças porque recebemos a salvação que o Senhor providenciou desde a eternidade. O plano da salvação para os pecadores. Esse plano que foi executado na cruz do Calvário. Jesus Cristo morrendo no lugar de muitos, no lugar de todo mundo, porque todos pecaram. O plano que levou, que tirou o pecado do mundo, o plano que tirou, meu Deus, a maldição da nossa vida, a condenação à morte, a condenação ao inferno, meu Deus, a condenação à opressão espiritual dos demônios. Mas o Senhor nos livrou, e isso é motivo de reunião da igreja. Esse é o motivo principal de estarmos reunidos aqui, para te adorar, Senhor, para te louvar pelo que o Senhor fez e te adorar pelo que o Senhor é, louvar pela salvação que nos foi concedida e adorar pela tua grandeza, pela tua soberania, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é fiel, porque a palavra do Senhor é a verdade, é a justiça, e nós estamos aqui para receber a palavra nos nossos corações. Nós estamos aqui porque o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que tira o pecado. Então receba o louvor da igreja, receba
receba a adoração da igreja. Ó Santo Deus, soberano Deus, nós te agradecemos. Toda a igreja diga: nós te agradecemos. Toda a igreja diga: muito obrigado, porque o Senhor trouxe a salvação para os perdidos e nos vivificou. Meu Deus, agora temos vida pelo teu Espírito, agora temos paz com Deus pelo sangue de Jesus. Muito obrigado. Digam amém, digam graças a Deus. Irmãos, o Senhor é digno do nosso louvor. Preste atenção agora. Nós temos que ter essa primeira ideia. O motivo da nossa reunião aqui foi dito na palavra por Jesus Cristo. O Pai que está no céu, Ele tem buscado os verdadeiros o quê? Os verdadeiros adoradores. Amém? São pessoas que reconhecem a soberania de Deus. São pessoas que dizem que Deus realmente é poderoso. Dizem que Deus é forte. Dizem que Deus é santo. O galo parou aí? Dizem que Ele é poderoso. Dizem que Ele é forte. Dizem que Ele é santo. Dizem que Ele é santo. Tem coisa que só acontece aqui nessa igreja. O galo cantou. Só não tem Pedro aqui dentro, não, né? Só não pode cantar 3 vezes. Mas está tudo bem, gente, tudo bem. Amém? Deus é poderoso, irmãos. Deus é santo, Deus é verdadeiro. Isso é o motivo da nossa adoração. Mas o motivo do louvor é que Ele nos salvou. Amém? O motivo da nossa reunião principal é o louvor. É o louvor pela obra redentora da cruz. Que toda a igreja deve estar reunida hoje, principalmente, para engrandecer o nome de Cristo. Esse é o papel da igreja. Pastor, mas a igreja não é lugar de exercitar a fé? Sim. Mas não existe uma fé perfeita. Não existe uma fé bem acabada, bem consumada, se ela não te leva antes a agradecer, porque quando a pessoa desenvolve muito na fé, ela não começa pedindo, ela começa o quê? Ela começa agradecendo. Amém? Uma pessoa desenvolvida na fé, uma pessoa que tem conhecimento de Deus, uma pessoa que tem sensibilidade com as coisas de Cristo, com a obra de Cristo, ela já chega com o coração aberto e fala assim: eu agradeço porque o Senhor me salvou. E é isso que Deus gostaria de ver na igreja, uma igreja de joelhos. Uma igreja de joelhos espiritualmente. Não é, talvez você não precise nem ajoelhar. O judeu, ele ora de pé. Amém? Ele ora de pé. Mas é essa entrega, é esse derramamento de coração, é esse derramamento de alma, é essa expressão de sentimento sincero por Deus, um sentimento valioso. Foi o que a palavra nos ensinou naquela oferta de Abel. Não foi o valor da oferta, não, as igrejas, não, Abel deu o melhor. Não é Abel deu o melhor, não foi o externalismo de Abel. Não é o ritual de trazer algo aqui na frente. Não é o ritual de estar na igreja, lendo a Bíblia, participando do culto, mas é o sentimento que nós vamos expressar para quem? É o sentimento que nós vamos expressar para Deus. O que Deus quer ver é uma igreja que reconheça o que Jesus Cristo fez. A bênção maravilhosa da salvação, amém, irmãos?
pastor, eu estou aqui para agradecer a Jesus porque Ele tem me sustentado, eu estou aqui para agradecer a Jesus porque Ele tem me dado vida, eu estou aqui para agradecer a Jesus porque eu tenho saúde. Digam glória a Deus. Esse é o motivo, porque Ele nos libertou da condenação do pecado, irmãos. Aquilo que afetava a nossa alma, aquilo que contaminava a nossa alma, aquilo que nos condenava, porque nós estávamos condenados. Amém? Por isso que eu venho à igreja, por isso que eu estou aqui nesse altar. Eu não estou aqui nesse altar por uma outra razão. O que prende o senhor aí nesse altar, pastor? O amor de Cristo, só isso. Não é dinheiro, não é interesse pessoal, a não ser agradecer e buscar consumar a minha missão diante de Deus pelo Espírito Santo. Esse é o propósito meu aqui, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele nos libertou dos sofrimentos, Ele nos libertou da infelicidade. A infelicidade, qual era a infelicidade? Qual é a infelicidade? A condenação. Essa é a nossa infelicidade. E foi dessa infelicidade que Jesus Cristo libertou. Ele quer que as pessoas venham a Ele hoje e adorem. Deus enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele o quê? Nele crê não pereça. Mas esse crer vai levar você a adorar. Esse crer vai levar você a ter comunhão com Ele. Esse crer vai levar você a se dar para Ele, a ser um servo dEle. Não vai ser aquela pessoa movida por interesses somente, como nós estamos vendo uma igreja interesseira hoje. Campanha disso, campanha do amor, terapia do amor para arrumar namorado, é a campanha da porta aberta para arrumar emprego, é a campanha não sei de quê, não, porque eu estou doente, mas ninguém vem para adorar. Glória a Deus. Nós temos uma igreja que clama, nós temos uma igreja que pede, nós temos uma igreja que ora, mas não temos uma igreja que adora. Quem está entendendo, diga amém. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje de uma igreja que agradece pelo que já recebeu. Eu quero falar de uma igreja que chega diante, que volta a Cristo, que cai aos pés de Cristo, que louva a Cristo. Amém? Mas não somente uma igreja que está querendo somente o quê? Receber. Hoje o evangelismo, irmãos, olha para mim e presta atenção. O evangelismo hoje, quando um carro de som sai na rua, você ouve assim: quer resolver os seus problemas? Vai no culto hoje. Tem um pastor hoje que adivinha tudo. Missionário não sei o quê. Olho de raio-x, ele olha para o seu corpo e vê a doença dentro do seu corpo. Ele vai falar do seu problema, ele vai dizer quem é a amante do seu marido. Parece macumba. Ele vai revelar, ele vai adivinhar. São essas coisas que têm atraído as pessoas para a igreja. O que tem atraído as pessoas para a igreja? Um movimento religioso. Grupinho disso, grupinho daquilo outro. O irmão hoje ligou para mim: pastor. Eu liguei para um irmão que estava afastado, ele disse: pastor, infeliz, eu tinha até que ter ido aí falar com o senhor, mas eu não pude. É por causa das crianças, a mulher está querendo uma igreja que tem escolinha. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor: eu senti falta da palavra. Nós visitamos umas igrejas, mas nós sentimos falta de quê? Eles sentiram falta da palavra, glória a Deus. Aí eu disse a ele: irmão, olha, a estrutura... vai chegar uma hora que nós vamos ter uma escolinha, mas ainda não tem. Nós não temos estrutura ainda para ter uma escolinha. Mas uma hora nós vamos ter. Glória a Deus. Tudo no tempo do Senhor. Vai chegar uma hora que vai chegar um voluntário e vai dizer: pastor, eu quero tomar conta das crianças. Aí nós vamos poder dizer que nós temos uma escolinha, que as pessoas podem vir com seus filhos, que vão ter onde deixar os seus filhos. Amém? Porque muitas pessoas eu sei que realmente não vêm porque
Chega aqui, a criança começa a falar, a criança começa a brincar e muitas vezes distrai os pais. Amém? Mas o principal que nós temos que buscar é louvar o Senhor. Glória a Deus. Nós temos que louvar o Senhor. Nós não queremos um sistema religioso, nós não queremos rituais. Ah, não, eu vim para ler a Bíblia, eu vim porque tenho minhas amizades, eu vim porque tenho o grupo das senhoras, eu vim para isso, eu vim para aquilo. Não, eu vim exclusivamente para quê? Para louvar e adorar ao meu Senhor, louvar porque Ele fez por mim, louvar porque Ele me salvou e adorar porque eu reconheço a soberania, eu reconheço a sabedoria, eu reconheço o conhecimento de Deus, eu reconheço que Deus é a verdade, eu reconheço que a palavra dEle é a verdade. Digam glória a Deus. E isso é motivo suficiente, irmãos, para nós estarmos aos pés de Jesus prostrados. Amém? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele vem ao encontro, ele vê 10 leprosos. Ele vê 10 leprosos clamando: tem misericórdia de nós. Ele vê 10 homens doentes de lepra, uma doença de pele, uma doença que ataca a visão, uma doença contagiosa, que enfraquece, que provoca fraqueza, que provoca amputação das pontas, das extremidades dos membros. Amém? É uma doença terrível. Jesus encontra com 10 homens e esses 10 homens clamam. Glória a Deus. Eles pedem a Jesus misericórdia. É como a igreja hoje. Senhor, faz isso por mim. Senhor, eu estou doente, me cure. Senhor, eu estou precisando de um emprego. Abra uma porta de emprego. Senhor, eu quero passar no vestibular. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, mestre, meu Deus. Na hora do clamor, nós temos a maior reverência. Digam glória a Deus. Veja o que a palavra diz. Vamos aqui, no versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos? 10 homens o quê? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque eles não poderiam se aproximar com medo da lei. A lei dizia que eles tinham que ficar o quê? De longe. Os rabinos interpretavam que essa distância era de 90 metros, no mínimo, quer dizer, eles tinham que estar lá na frente do comércio da irmã Miriam, lá, bem distante. Eles gritaram para Jesus. De longe eles fizeram o clamor. Esses 10 homens aqui, irmãos, representam a igreja, representam o mundo necessitado de salvação. Amém? Representa uma pessoa doente que quer cura, representa um desempregado que vem para a igreja precisando que Jesus abençoe ele com a porta de emprego. A necessidade desses homens era o qual, pastor? A cura. Eles eram leprosos. Amém? E a palavra de Deus diz que Jesus diz assim: e levantaram a voz dizendo, olha o que a palavra diz no versículo 13, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram o quê? Ficaram limpos. Digam amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que eles clamaram e foram o quê? Foram abençoados. Eles clamaram e receberam a libertação. Da mesma forma nós, aqui não tem nenhum leproso, mas aqui tem pecador que foi limpo do seu pecado. Porque o pecado é comparado a essa lepra. O pecado, muitas vezes,
ele é comparado à lepra dentro da própria Escritura. Jesus está disposto a tirar o pecado. Mas vem a segunda parte. Jesus está disposto a suprir a sua necessidade. Jesus é misericordioso. Ele não obriga você a ficar, mas ele te abençoa primeiro. Ele decidiu descer do céu para salvar você. Ele decidiu descer do céu para me salvar sem receber nenhuma adoração, sem receber nenhum louvor, sem ser reconhecido. Ele oferece a salvação. Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho. Deus amou o mundo primeiro, o mundo não amou a Deus. O mundo não amou a Deus, mas Deus amou o mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus, ele veio primeiro. Eu não estou aqui porque eu amo a Jesus, eu estou aqui porque eu fui amado por Jesus. Diga glória a Deus. Vocês têm que estar aqui porque vocês foram amados por Jesus. Vocês têm que estar aqui, pastor, qual é o meu propósito de estar dentro da igreja? Porque você foi amada por Jesus. Você teve conhecimento do amor de Cristo. Paulo disse assim, o amor de Cristo me constrange. Eu falei para a igreja da Pecuária agora há pouco, o que me prende, o que me constrange a permanecer na igreja, foi o amor de Cristo por mim. Foi a salvação que Cristo operou na minha vida, foi esse chamado que eu tenho que me enganjar, eu tenho que buscar essa comunhão, porque ela já foi oferecida por Ele. Eu não tive uma experiência com Deus. Sabe por que você não teve experiência com Deus? Porque você não buscou, porque você não tem buscado, porque você não tem adorado, porque você não tem louvado. Tem gente que quer ter sensação, quer sentir arrepio. Quer sentir arrepio, pastor? Quero sentir arrepio, quero falar em língua estranha. Não, você tem que ser tocado aonde? Você tem que ser tocado no seu coração por esse grande amor, por essa grande salvação que Ele realizou por sua causa, por Ele ter dado a vida por você. Esse tem que ser o grande motivo do seu despertamento espiritual. O seu interesse pelas coisas de Deus tem que ser baseado no que Cristo fez por você. E a palavra, continuando aqui no tema da palavra, a Bíblia diz que os 10 foram ordenados para estarem com os sacerdotes. Por que isso, pastor? Porque a lei levítica, ela dizia que quando o leproso, a pessoa com fluxo de sangue, encontrasse a cura, eles deveriam se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote atestasse essa cura. Isso estava na lei levítica. Glória a Deus. Então eles tinham que chegar lá no sacerdote, o sacerdote ia examinar e ia perguntar: como vocês foram o quê? Curados. Eles iam dizer o quê? Foi um homem chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. Ali seria, apesar de ser o cumprimento da lei, Jesus obedecendo a lei de Moisés, porque ele pregou no tempo da lei ainda, ele que cumpriu a lei, mas aquele ato de cumprimento da lei ia revelar que Jesus era o quê? O Messias, o Salvador prometido, o Salvador que estava escrito nas profecias de Isaías, a semente da mulher que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, Deus já tinha dito que o Cristo nasceria da mulher. O profeta falou: um menino vos nasceu, um menino se vos deu. Ele será chamado Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Digam glória a Deus. Irmãos, Jesus cura esses homens, cumpre o ritual da lei, e no meio do caminho, na hora que eles estão indo, a palavra diz que eles ficaram o quê? Curados. Amém? Eles ficaram curados. Mas a palavra diz que somente um voltou para quê? Você já conhece essa palavra. Um voltou para quê? Para agradecer. E se você observar, depois nós vamos ler, se você já conhece, o que voltou para agradecer não era judeu, era estrangeiro. O
que voltou para agradecer era um samaritano. Amém? Era um daqueles que era tido como impuro por causa da nacionalidade, por causa da raça misturada. Os judeus se achavam puros e os samaritanos eram considerados impuros, porque os judeus tinham uma mistura com os assírios. Os judeus, eles eram uma metade do povo escolhido de Deus, e a outra metade era misturado pelo cruzamento com um povo estrangeiro. Glória a Deus. Então, os judeus puros, a semente de Abraão, como eles diziam, nós somos filhos de Abraão, eles desprezavam os samaritanos. Mas na hora do problema, na hora da dor, na hora do sofrimento, estava todo mundo o quê? Todo mundo junto. O samaritano, o estrangeiro, estava junto com os judeus. O que a palavra me ensina aqui é o quê, pastor? Que na hora do sofrimento não tem preconceito. Glória a Deus. Na hora do sofrimento, todo mundo está disposto a se unir. Na hora do sofrimento, na hora da dor, quando a dor é comum entre as pessoas, elas o quê? Elas se juntam. Glória a Deus. Mas a palavra diz que no meio do caminho, esse homem estrangeiro, ele para e faz o quê? E volta. Esse homem não chega até os sacerdotes. Esse homem, ele volta do meio do caminho. Porque no momento que ele viu que ele estava curado, ele pensou assim: eu tenho que voltar para o quê? Eu tenho que voltar para o quê? Para agradecer. Esse é o nosso assunto hoje, irmãos. A gratidão ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tirou o nosso quê? Ele tirou o nosso pecado. Desse homem Ele tirou a lepra. Desse homem aqui Ele tirou a lepra, mas a palavra diz que ele volta sozinho para agradecer. 10 são curados e um somente o quê? Um somente agradece. 10 são curados de uma doença incurável. 10 são curados e recebem um grande benefício. Amém? Mas o problema nosso é o quê, pastor? Na medida que nós recebemos a bênção, nós desvalorizamos a bênção. Existem 1000 misericórdias valiosas que nós recebemos naturalmente pela criação de Deus e nós não agradecemos. Nós temos o ar, nós temos o sol, nós temos a lua, nós temos as estrelas, nós temos as 4 estações que manobram todo o sistema de vegetação. Glória a Deus. Nós temos saúde, nós temos o suprimento material, nós temos o amor familiar. Amém? Olhe para mim, por favor, levante a cabeça. Nós temos o amor familiar, nós temos as amizades boas, nós temos muitos benefícios comuns, igreja, que nós recebemos todos os dias, mas nós não o quê? Nós não agradecemos. Nós levantamos com força todo dia de manhã, mas nós não agradecemos. Nós temos saúde para ir trabalhar, mas nós não agradecemos. Nós temos a comida na hora do almoço, mas nós não agradecemos, porque nós não damos valor, nós não somos sensíveis às coisas maravilhosas que nós recebemos de Deus. A palavra diz que esse homem, ele volta sozinho. Amém? A palavra mostra que muitos suplicaram: Jesus, mestre, vamos repetir aí o versículo 13, levantaram a voz, olha só como todo mundo clama: Jesus, mestre, tem o quê? Tem misericórdia de nós. É assim, irmão, Senhor, eu preciso disso. Ah, essa igreja aqui não tem unção porque Deus não me respondeu, eu vou para outra. Ah, aqui eu não consegui a bênção, tem que mudar. Aí você fica rodando, ó. Cada hora você está numa igreja. Só que você tem que tomar a posição primeiro de quê? De verdadeiro o quê? Verdadeiro adorador, de uma pessoa que louva. Você tem que tomar a posição de ação de graça. A posição de um membro da igreja de Jesus, a primeira ação dele é uma ação de quê?
ação de graça, ação de agradecimento. Muitos suplicavam aqui, as igrejas hoje estão cheias de suplicantes, a igreja está cheia de pedinte, Jesus está cheio de gente orando, Jesus está cheio de gente exercitando a fé, porque tem suas necessidades temporais. Essa fé também não é movida por interesses espirituais, não. Eles clamaram, igreja, porque eles estavam doentes. Você clama porque tem algo que você precisa, e você já bateu em todas as portas nesse mundo, e você viu que ninguém resolveu. Então você vem para a igreja para poder pedir a Deus que resolva o seu o quê? Resolva o seu problema. E foi isso que aconteceu com os 10. Naquele momento ali, eles queriam a solução do seu o quê? Por isso que tem a campanha disso, milagre urgente, semana da cura, hoje é segunda-feira do empresário, é não sei mais o que, grupo jovem, vai ter isso, vai ter aquilo outro, mas não tem agradecimento. Tem muita oração, tem uma ladainha, é uma repetição, todo dia é a mesma o quê? Todo dia é a mesma o quê? Todo dia estão pedindo, vem cá, obreiro, dá uma ajuda aqui, irmã. Todo dia estão o quê? Olha para cá, irmão. Todo dia vocês estão o quê? Pedindo. Jesus viu que eles estavam o quê? Pedindo. Eu quero ser curado. É essa repetição hoje nas igrejas. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Não existe um culto de quê? De louvor. Foi como que foi feito aqui, antes do pastor chegar, e eu ainda peguei o final. Vocês estavam o quê? Louvando. Louvando em agradecimento, cantando hinos para o Senhor. Para quê, pastor? Em agradecimento. Graças a Deus que essa igreja aqui tem essa altura de espiritualidade. Eu louvo a Deus por nós termos aqui esse nível espiritual elevado. A fé, pastor, a oração não é nível espiritual? É sim, irmão. Mas quando é só interesse, essa relação sua com Deus só por interesse, mas não por reconhecimento, mas não por agradecimento, mas não por adoração, você está com um nível espiritual muito quê? Muito baixo. Você precisa aprender mais. Você fica repetindo palavras, mas você não louva, ou você louva muito pouco. Não há amor por Deus declarado, não há gratidão declarada por Deus, e sim pedidos. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas o culto é para quê, pastor? O culto é para louvar, o culto é para adorar. Mas as pessoas estão sempre orando. As pessoas estão sempre num exercício espiritual, mas o exercício mais espiritual é o louvor. O exercício mais espiritual é o agradecimento. Eu não quero que vocês abram mão dos seus pedidos, mas eu quero que vocês louvem antes dos pedidos e louvem depois dos pedidos. Eu quero que vocês percam mais tempo no louvor e na adoração do que nos pedidos, porque no louvor e na adoração o reino de Deus está sendo exaltado. No louvor e na adoração, eu estou mostrando confiança. Eu cheguei na igreja, mas entrei louvando. Eu cheguei na igreja e entrei agradecendo, mas eu estava com problema. Mas Deus viu que eu não fiquei interessado na solução do meu problema, mas existe um reconhecimento dentro de mim, de que Deus é digno de honra. Existe dentro do meu coração um despertamento espiritual de que Deus é maior do que o meu problema. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem preocupados pelos seus problemas. Ele ainda disse, não fique preocupado com a comida, não fique preocupado com a roupa, não fique preocupado com a bebida. Porque quem faz essas coisas são os gentios. Gentios que Jesus estava querendo dizer os não-judeus. São pessoas que são os estrangeiros. Mas ele disse para os judeus, não andem ansiosos, porque primeiro Jesus pregou para os judeus, depois ele pregou para os gentios.
Mas ele falou para os judeus: olha, vocês não fiquem ansiosos com as coisas. Buscai, pois, primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão o quê? Ele disse: primeiro buscai o reino. A preferência, a prioridade de um membro da igreja de Cristo é clamar pelo reino, que venha o teu reino. A oração do Pai Nosso, ela diz isso. Amém? Que venha o teu reino, que seja estabelecido o teu reino, o teu governo, a tua vontade na minha vida. Eu estou aqui para que seja feita a sua vontade. Eu estou aqui na posição de serva, como disse Maria. Maria, ela recebeu uma grande bênção, mas ela adorou, ela louvou a Deus. Ana, da mesma forma, Ana, ela clamou pelo filho, mas a palavra diz que Ana depois ela adorou. A palavra diz que Simeão, um homem de idade avançada, já um ancião, ele esperava a manifestação da salvação de Israel. Era um homem que vivia esperando pela fé a manifestação da salvação. Era um homem que vivia louvando. A profetisa Ana também, da mesma forma. A palavra diz que ela servia a Deus no templo com jejum e oração. Glória a Deus. São exemplos de pessoas, o que, pastor? Que louvavam ao Senhor. Exemplo de pessoas que adoravam a Deus em espírito e em o quê? E em verdade. Adoravam em espírito e em verdade. E o nível, igreja, o maior exercício espiritual é o louvor. A Bíblia fala que os serafins, eles ficam na presença de Deus repetindo: Santo, 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 Santo. Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da tua o quê? Da tua glória. Eles repetem isso constantemente, não param de louvar a Deus, não param de adorar a Deus. Santo, Santo, Santo. Dizendo que Deus é santo, toda a terra seja cheia da tua glória, derrama a tua glória. E esse é o posicionamento que a igreja tem que oferecer a Deus. Vamos louvar mais como os serafins. Você deve orar, sim, mas você antes deve muito mais louvar. Você está aflito, a Bíblia diz o quê? Ore, tudo bem, ore sim, mas você vai só ficar pedindo a vida inteira? A sua fé é voltada só para pedir? A igreja hoje virou balcão de negócios, irmãos. Vocês sabem disso? Tem gente que fala: o pastor fica falando das igrejas. Não, não é da igreja, não. Eu estou falando do sistema religioso. É o sistema religioso que está implantado. Pede, oferta, compra milagre, põe um envelope maior. O envelope tem aqui, irmão, se você pode pagar o de 100, você pode pagar o de 200, você pode pagar o de 500, você pode pagar o de 1.000. O de 1.000 é ouro, o de 500 é prata, o de 200 é bronze, e o de 100 eu não sei de que é de madeira. É assim ou não é? Instigam a você a dar tudo que você tem, porque essa é a forma que você vai estar o quê? Adorando a Deus, mas é errado. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em quê? Em espírito e em verdade. É justamente, irmãos, essa oferta de libação, é essa entrega de alma. Pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu agora quero falar só de Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus. Isso sim é uma adoração perfeita. Glória a Deus. É igual aquele povo do deserto, eles tiravam água da rocha, mas não agradeciam a Deus. Eles viam sair água da onde? Da rocha. Mas uma coisa que chama a minha atenção aqui, igreja, é a disposição de ir aos sacerdotes. Todo mundo cumpre os rituais da igreja. Os rituais, todo mundo chega, faz como manda o figurino. Vem para o culto, abre a Bíblia, amém? Abre a Bíblia na hora que vem receber a unção, não, abre a mãozinha.
recebe a unçãozinha aqui, não precisa nem saber para que é. Todo mundo está fazendo, eu também vou o quê? Eu também vou fazer. Mas você tem que se lançar aos pés de quem? Você tem que se lançar aos pés do Senhor. É preciso ter um coração agradecido, é preciso ter um sentimento puro. E isso tem sido muito raro aos olhos de Deus dentro das igrejas. Amém? Todo mundo está interessado, todo mundo está seguindo um ritual, mas a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor tem sido restrito, tem sido sonegado pelos membros da igreja. É isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Você tem que representar, fazer aquilo para o qual você foi chamado. A reunião não é por interesse, a reunião não é baseada em campanha, mas a reunião é para a glória de quem? É para a glória de Deus. A reunião é para o louvor ao Senhor. Sejam mais espirituais, sejam mais ligados a Deus, amém? Ligados a Deus. Não adianta a pessoa crer. Ah, pastor, eu creio que eu vou receber. Tudo bem. Muitos creem, mas eu quero saber se você louva, porque tem pouca gente louvando, porque tem pouca gente ligado a Jesus Cristo. Hoje você vê, irmão, o despertamento de uma fé, mas voltada para uma necessidade. Eu repito, uma necessidade, pastor, eu estou aqui porque eu preciso suprir uma necessidade. E aqui o caso era o quê? A cura da lepra. Glória a Deus. Então, pastor, creram, quem crê hoje? O doente, a pessoa que está morrendo. Amém? Esses creem. E eles ouviram o que, pastor? Vão lá e se apresentem ao sacerdote. Foi isso que eles ouviram? Amém? Ele disse que, olha o que Jesus falou, ide e mostrai-vos, versículo 14, lê aí. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Porque eles sabiam que para ir ao sacerdote era para testificar o quê? A cura. Amém? Então, vamos cumprir o ritual. Vamos cumprir o ritual. O ritual todo mundo está disposto a cumprir. É uma ação, irmãos, mecânica. Amém? Amém? A ação mecânica. Existe uma fé, pastor? Sim, mas interesseira. Existe uma fé? Sim, mas no problema externo. Existe uma fé de pouca espiritualidade, de um nível espiritual baixo. Mas eu preciso de uma fé que transforme o quê? Transforme o meu coração. Eu preciso de uma fé que me leve a louvar. Mas só que aqui não floresceu nenhum louvor. Ide e mostrai-vos aos, o quê? Sacerdotes. Irmãos, olhem para mim, nós já vamos encerrar. Nós temos muita fé para receber as coisas de quem? As coisas de Deus. Tem muita gente que diz assim, eu vou orar como Elias no Monte Carmelo. E realmente tem fé para orar como Elias. Mas não tem fé para adorar. Não tem fé para louvar como Maria. Amém? Eu falei de Maria aqui no culto, essa semana, na sexta-feira, e eu disse que Maria, ela louvou a Deus. Não tem fé para louvar como Maria, eu repito, não tem fé para louvar como Simeão, não tem fé para louvar como Ana, a mãe de Samuel. Amém? E como Ana, a profetisa, digam glória a Deus. Pessoas que deram um cântico ao Senhor, entoaram um cântico para Deus. Pessoas que agradaram a Deus, pessoas que agradeceram a Deus pela graça que receberam. É isso que está faltando dentro da igreja. É por isso que o céu não tem sido aberto para experiências novas, espirituais. Pastor, eu não estou sentindo nada. Eu venho para a igreja, eu me reúno com os meus amigos, eu participo do grupo, mas eu não sinto o quê?
eu não sinto a presença do Senhor. Por que você não sente? Porque você não está procurando Ele com louvor. Você não está procurando Ele com adoração. Você vem numa atitude, num comportamento mecânico dentro da igreja. Glória a Deus. Eu volto a repetir, irmãos, eu não estou contestando a fé. Mas você precisa louvar, você precisa agradecer. Você precisa mostrar sua autonegação. Não, agora a minha vida eu entreguei para quem? Eu entreguei para Jesus. Eu agora vou falar de Jesus. Eu agora quero cumprir uma missão espiritual em nome de Jesus Cristo. Eu agora quero visitar um enfermo. Tem um enfermo, tem pessoas enfermas da nossa igreja que estão precisando de ajuda. Amém? Tem pessoas que estão precisando de uma visita, de uma palavra. Tem pessoas que estão precisando que você faça um prato de comida para ela. Glória a Deus. É uma forma de você louvar quem? Você não vai ganhar nada com isso, mas você vai estar louvando a quem? Você não sabe que maravilha é você louvar a Deus. Jesus disse o quê? Tive fome, me deste de quê? De comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e você me vestiu. Eu estive preso e doente, vocês me visitaram. E os discípulos perguntaram: Senhor, quando que nós fizemos isso pelo Senhor? Ele disse: todas as vezes que vocês fizerem por um dos meus pequeninos, vocês estarão fazendo a mim mesmo. Glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos amando o próximo, nós estamos louvando a Deus. Nós estamos valorizando Jesus Cristo. Nós estamos valorizando a obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque aquilo que nós recebemos, nós estamos o quê? Nós estamos devolvendo. O que nós recebemos de Deus, o amor que nós recebemos, nós estamos oferecendo, nós estamos ofertando. Nós estamos ofertando, nós temos que ofertar o perdão, nós temos que ofertar nossas esmolas para os pobres. Nós temos que ofertar. A igreja é para quê? Para construir prédio. O templão, nós estamos com um templão, é o templo, a catedral. E tem gente dentro da igreja passando necessidade. Tem irmão no hospital abandonado. Tem irmão que está precisando da sua ajuda. Jesus queria que você louvasse a Ele com essa ajuda. Porque quando você ajuda, é porque você está agradecendo aquilo que você o quê? Que você recebeu de Deus. Quando você vai no hospital, irmão, você está louvando a Deus naquilo que você recebeu. Você está dando a sua vida ao serviço de Cristo. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui por quê? Pastor, o senhor está aí por quê? Porque eu quero crer que o que me move aqui é em forma de ação de graças pelo que eu já recebi de Deus. E é isso que Jesus está esperando, irmãos. Jesus está esperando isso. Não contesto, repito, a fé de ninguém. Não contesto o pedido para alcançar, principalmente aquilo que Deus oferece. Mas o louvor é o resultado de uma fé legítima. É isso que eu quero que vocês entendam. A adoração é o resultado de quem realmente conhece a Deus. Deus grande, Deus forte, Deus soberano. Mas eu estou falando isso, não é mecânico, não. Isso está sendo de quê? De coração. Pastor, eu venho para a igreja, eu venho com vontade de vir. Eu não venho passear, não. Eu falei lá, olha, tem gente que vem por interesse. Tem gente que vem porque vem só para buscar seus interesses. Teve gente que levantou da cadeira e foi embora. Não aguentou a pressão da palavra. E eu falei, tem gente que vem, vai receber a bênção, mas Jesus sabe que não vai louvar e não vai adorar. E Deus sabe que quem vai louvar e quem vai adorar, Jesus sabe quem vem aqui de coração e quem não vem. Quem vem igual, sabe o quê? Um robô, sem sentimento. Só que Deus quer ver o sentimento de vocês. Deus quer ver a expressão de coração. Deus quer ver a expressão de alma, porque a verdadeira fé, irmãos, é a entrega de alma.
A verdadeira fé é a entrega de coração. Mas só que essa fé ela é externada através do louvor, através do serviço, principalmente do serviço, através das obras do Espírito Santo. Obras do Espírito, não obras da carne, mas obras do Espírito. O fruto do Espírito, pastor, bondade, amor, benignidade, perdão, misericórdia pelas pessoas. Isso é expressão de quê? De louvor. Isso é expressão de uma fé legítima. Voltar-se para Cristo, agradecer, adorar o Filho de Deus, porque Ele me concedeu vida eterna. Digam glória a Deus. Mas existem mais pessoas hoje o quê? Recebendo do que louvando. Existe mais oração e súplica, rituais, amuletos dentro da igreja. Irmão, compra a chave. Não, eu vou tomar posse. E você pensa que você está agradando a Deus. Primeiro que chave, isso aí é uma conversa fiada. Mas você ainda paga pela chave. Que fé, né? Que fé. Muito bem. Vassoura. Leva a vassoura para casa. Leva 2. Monta na vassoura e sai voando. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa quer receber, mas não quer o quê? Não quer louvar. Digam glória a Deus. Pouco louvor, pouca comunhão com aquele que é o autor da bênção. Pouca comunhão com aquele que é o autor da salvação, irmãos. Pastor, eu quero o abençoador, eu quero Cristo. Porque eu sei que se eu estiver com Cristo, eu tenho todas as coisas. A palavra de Deus diz, irmãos, que o estrangeiro, ele se separa do grupo. Na hora que eu vou adorar, é uma coisa muito individual. É isso que eu aprendo aqui com essa palavra. Já não é mais o grupo que eu estou envolvido dentro da igreja. Eu vou mostrar a minha adoração individual, a minha oferta individual de louvor. Você pode louvar sozinho, você não precisa estar no meio da multidão. Na hora que cada um tem a sua comunhão com quem? Com Deus. Eu esqueço da irmã que está do meu lado, eu esqueço da que está do outro lado, eu esqueço do grupo que veio comigo, mas eu vou fazer a minha adoração pessoal e individual a quem? A Deus. A palavra diz, irmãos, que ele voltou rápido, a ponto de encontrar Jesus no mesmo quê? No mesmo lugar. Jesus poderia ter saído dali, mas ele falou o quê? Eu vou voltar depressa porque eu quero estar com quem? Eu quero estar com Cristo. Olha o que a palavra diz, vamos lá. E um deles, olha só, igreja, o 15, vendo que estava o quê? Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a quem? Glorificando a Deus em alta voz. Amém? Ele voltou rápido porque ele sentiu a salvação. Ele voltou rápido porque ele sentiu o fogo santo penetrando no coração dele. Ele voltou rápido porque ele sentiu o amor de Cristo. Será que você sentiu o amor de Cristo? Será que você tem buscado o amor de Cristo? Pastor, eu quero o amor de Cristo, eu quero ter esse encontro com o amor de Cristo. E isso, irmão, gerou um impulso nele, impulso de amor, do primeiro amor. É nesse primeiro amor que nós temos que permanecer. Teve um dia que você adorou Jesus tão intensamente, mas você foi e não voltou o quê? Não voltou mais. Você está distante de Jesus dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão servindo a Jesus. Ele louvou, a palavra de Deus diz que ele glorificou a Deus em alta voz. Olha o que a palavra está dizendo. Ele glorificou a Deus. Isso quer dizer que Jesus é o quê? Isso quer dizer que Jesus é quem? A palavra está dizendo que Jesus é Deus. Será que você pode crer que Jesus é Deus e dar glória a Deus? Ele viu em Cristo a divindade. Esse é um dos pontos, igreja, mais importantes que me concede salvação. Crer que Jesus é divino. Crer que Jesus é o próprio Deus, porque tem muitas religiões
que falam de Jesus, mas não acreditam que ele é o quê? Que ele é Deus. E são religiões que estão batendo aonde? Na nossa porta. Batem na sua porta e dizem que Jesus não é o quê? Não é Deus. Mas a Bíblia diz que a fé para salvar, você precisa crer que Jesus é filho de quem? Você só pode ser salvo se você crer que Jesus é o filho de Deus. Então esse homem samaritano, ele mudou completamente os conceitos religiosos dele. Ele foi tocado pelo amor de Cristo. Esse amor de Cristo abriu o entendimento dele, porque o samaritano, ele só acreditava nos 5 primeiros livros da Bíblia. O samaritano só acreditava na Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O samaritano tinha uma fé diferente da dos judeus. Enquanto os judeus conheciam as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, o samaritano não considerava os livros proféticos. Mas eles só se baseavam na lei. Mas ele, naquele momento ali, a Bíblia mostra que ele se converte a Cristo. Ele adora Cristo como sendo quem? Como sendo quem? Como sendo Deus. Digam glória a Deus. Repetindo, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele louvou o Senhor. Amém. Irmão, você vai esperar até quando para louvar a Deus? A gente vem na igreja 10 vezes, 20 vezes, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas ainda não louvamos a Cristo como Ele merece. Não louvamos a Cristo como Senhor e o quê? E Salvador das nossas. Nós não louvamos a Cristo como Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. Mas esse homem reconhece Cristo. Esse homem diz, não, Ele é Deus, Ele é Salvador. E caiu aos seus pés, versículo 16, com o rosto em terra, dando-lhe o quê? Graças. Perceba, irmãos, que ele louva, ele vem rapidamente e ele percebe e agradece. Amém? Isso aqui é o que, pastor? Espiritualidade. Reconhecer a divindade de Jesus é o quê? Espiritualidade elevada. Cristo é o Filho de Deus. Eu vou agradecer ao Filho de Deus. Nós estamos vendo a espiritualidade dele acima da letra. Ele esqueceu o ritual para ser espiritual. Ele deixou de ser legalista e se tornou espiritual. Tem muita gente que segue a palavra, mas não tem o sentimento aonde? Não tem o sentimento de Deus no coração. Não tem o despertamento do amor de Cristo no coração. Tem muita gente que vem à igreja, mas não ama o próximo. Tem muita gente que vem, abre a Bíblia, lê a Bíblia, conhece a palavra, mas é ritualista. É uma fé teórica. Esse homem sabia, foi junto com os outros. O sacerdote, tem que ir no sacerdote, eu vou junto com vocês. Mas no meio do caminho ele para. Não, eu vou voltar para agradecer, porque aquele merece primeiro receber o meu louvor, depois eu vou cumprir a letra fria da palavra. Tem muita gente que está disposta a cumprir a letra fria da palavra, mas não tem o quê? Espiritualidade. Pastor, quem tem espiritualidade? Quem ama, quem ajuda. Amém? Quem dá esmola, quem visita os doentes. Esses têm espiritualidade. Não, pastor, eu venho na igreja, eu uso a roupa comprida, porque lá na igreja a saia não pode ser acima do joelho. Você tem disposição para cumprir a regra da igreja, mas você não tem espiritualidade para adorar quem? Para adorar a Deus. Essa é a diferença do legalismo para o espiritual. O legalista, ele observa a palavra, mas ele é frio por onde? Ele é frio por dentro. Ele é frio porque ele não tem aquele contato de alma com Deus. Ele é frio porque a palavra de Deus não toca no profundo dele, não muda o comportamento dele, não faz ele agir de uma forma diferente das outras pessoas. Tem muita gente aqui que é igual, mas nós precisamos fazer o quê? Diferente.
Ele volta, ele sai do meio do grupo e volta. Vamos repetir. Caiu aos pés, versículo 16, com o rosto em terra, dando-lhe o quê? Dando-lhe graças. E este era o quê? A palavra está dizendo que ele era estrangeiro. Ah, pastor, você está falando que é samaritano da onde? Está escrito aí. Samaritano porque ele não era judeu puro. Ele era um judeu misturado. Glória a Deus. Mas ele estava acima da letra. O pessoal que está na igreja hoje fica na letra, mas nós temos que estar acima da letra. Nós temos que ser espirituais. Irmãos, está na hora de você ter o fruto do Espírito. Bondade, mansidão, isso é coisa de espiritual, manso, humildade, benignidade, paciência, longanimidade, coragem, amor, temperança. Isso é coisa de gente o quê? Espiritual. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas se bobear eu dou uma porrada. Não é assim? Eu estou na igreja, mas eu não sou Jesus, não me perturba não, hein? Ritualista, vem na igreja, mas não tem espiritualidade. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Ah, pastor, o senhor aqui fala diferente, né? Lá o pastor fala tão docinho. Não, mas aqui não tem docinho, não. Amém? Aqui tem a palavra de Deus para ensinar você a fazer a vontade de quem? Vontade de Deus. Irmãos, o estrangeiro, ele se separa e ele faz a parte dele com quem? Faz a parte dele com Jesus. Ele vai a Cristo primeiro. Você está aqui, busque Cristo primeiro. Vá a Cristo primeiro, se curve a Cristo em espírito primeiro, declare o seu amor por Jesus. Senhor, o Senhor me salvou e eu estou aqui para me entregar, toca no meu coração, me dá um espírito novo para que eu faça a tua vontade. Essa é a oração que você tem que fazer. Pastor, mas eu não estou conseguindo servir a Deus. Dobre o joelho, adora. Tire mais um tempinho de oração no seu quarto de madrugada. Tire mais um tempinho de oração. Ah, eu não estou conseguindo, eu estou me sentindo em depressão. Ah, meu problema é com o namorado. Esquece esse negócio de namorado. Se não for para ajudar, para atrapalhar, também não serve. Glória a Deus. Tem que ser assim. Casa com Jesus. Case com o Espírito Santo. É melhor, porque com o Espírito Santo você está forte. Com o Espírito Santo você está firme na rocha. Com o Espírito Santo você vai fazer a diferença. E ele mostrou que ele tinha algo mais, ele tinha algo diferente, ele tinha algo separado exclusivamente para o Senhor. E ele fez isso, igreja, com intensidade. Olha o que a palavra diz no 15, eu repito, mostra a intensidade desse samaritano. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele sentiu o poder de Deus. Servir a Deus tem que ser com intensidade. A pessoa chega aqui, fica de pé, irmão. Aqui, ó. Fica de pé, irmão. Ah, não, vou ficar sentado mesmo. Deixa. Ai. Ou quando levanta aqui, ó. Adora aí, irmão. Está de olho aberto, olhando para o lado, ó. Olhando para trás, o tarado está olhando para a mulher. Aí está dizendo que está na igreja porque está adorando a Jesus Cristo. Aí depois vai embora para casa vazio. Como chegou, volta mais vazio ainda. Porque não cumpriu o propósito de quem? Porque não cumpriu o propósito de Deus. Esse aqui não, esse aqui veio em alta voz. Isso aqui, igreja, quer dizer, não é que ele estava gritando, não. Ele mostrou energia na hora da adoração. Tem dia que eu chego aqui, eu fico medindo a minha energia. Será que eu estou agradando a Deus?
será que eu estou agradando a Deus? Eu tenho que pedir mais força a Deus na hora da pregação. Eu preciso pedir mais força a Deus para representar Jesus Cristo na hora da transmissão da mensagem. Diga glória a Deus. Ele sentiu a graça, irmãos. Isso aqui é o que, pastor? Despertamento, avivamento. Ele se alegrou, ele louvou com coração e louvou com voz, ele louvou com alma, ele louvou com poder, ele louvou com força, porque Cristo o havia salvado. Cristo te salvou? Sim ou não? Então louve em alta voz. Digam glória a Deus em alta voz. Você tem que dizer glória a Deus em alta voz, porque Cristo te salvou. Você tem que dar um aleluia com bastante disposição, porque você recebeu a salvação. E a palavra diz que ele cai aos pés do Senhor. Caiu aos pés do Senhor, versículo 16. Ele caiu aos pés do Senhor, veja a humildade. Ao mesmo tempo que ele louva em alta voz, mas esse homem também é humilde. Ele se coloca na dependência, aos pés do Senhor. Esse é o nosso lugar, irmãos. Tem gente que chega na igreja, ó, parece o peito estufado, nem fecha os olhos, se acha o santo, puro. Mas o que manda aqui, ó, é a cabeça encurvada, igual aquele samaritano também, dentro do templo. A palavra diz que ele não levantava a cabeça e ele batia no peito. Misericórdia, pecador. Misericórdia, pecador. Mas o judeu chegou, o fariseu chegou e falou assim: eu dou o dízimo. Eu não sou como esse samaritano, ladrão. Publicano, né? Não era samaritano, publicano. Eu não sou como esse publicano, cobrador de impostos, ladrão. Eu cumpro a palavra. Mas a palavra de Deus diz que a oração do publicano, pela humildade, pelo derramamento de alma, foi aceita, e a oração do fariseu foi rejeitada. Vocês estão entendendo? Digam amém. Pastor, eu quero hoje me lançar aos pés de Jesus. Esse é o nosso lugar, igreja. Eu quero ser humilde, eu quero me lançar aos pés de Jesus, como aquela mulher adúltera foi jogada aos pés de Jesus. Amém? A mulher adúltera, ela foi jogada aos pés de Jesus. A mulher cananeia, a palavra diz que ela chega diante do Senhor e diz: tem misericórdia de mim. Jesus fala para ela: olha, o pão não é para você, o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Ela diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos têm direito às migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Diga glória a Deus. Irmãos, se coloque como uma pessoa bastante quebrantada, que Deus ele vai te receber hoje. Deus ele hoje vai aprovar o seu coração. Mas você tem que se colocar aos pés do Senhor, você tem que colocar o seu ego, você tem que colocar o seu eu de lado, negar. Dizer para o Senhor: eu não sou nada, eu sou somente um servo. Amém? Vejam que além de tudo, esse homem prostrou-se. Olha o que diz o 17. Além desse homem se prostrar, igreja, olha esse ensinamento do 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 o quê? Os limpos? E onde estão o quê? Os 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus perguntou. Jesus perguntou a ele. E ele respondeu alguma coisa? Respondeu, igreja? Hã? Ele respondeu, igreja? Não respondeu nada. Sabe por quê? Porque ele não estava interessado naqueles que não adoravam. Ele estava vendo a posição individual dele diante de quem? De Deus. Irmãos, sabe qual é o ensinamento que eu tiro nesse versículo 17 aqui? Ele não censurou os 9. Nós não temos tempo para censurar ninguém dentro da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você chega aqui: fulano, não tem respeito. Deixa, porque é problema de quem?
Eu estou citando porque está aqui na palavra, mas você não censure. Ele ensina aqui, ele não censurou, ele ficou em silêncio. Apesar da pergunta, ele continuou a louvar, ele não parou de louvar para acusar, ele não parou a louvar para apontar dedo para ninguém. O mais interessante para ele era em que ele estava ocupado. A coisa mais excelente para ele naquele momento ali não era acusar ninguém, mas era adorar quem? Você vem aqui para adorar quem? Adorar a Deus. Então fique de pé.